Esse é o módulo inicial do Microsoft Excel 2013. Eu vou te mostrar nesse módulo como é a interface do Excel, o conceito do Excel e alguns recursos básicos. Bom, vamos lá. Estou no Windows, vou abrir o Excel. Então venho aqui na minha pasta onde estão instalados os programas, Excel 2013. Essa é a tela inicial do Excel. O que é o Excel? Uma planilha eletrônica. A planilha eletrônica é um arquivo originalmente feito para trabalhar com dados. Então nós temos desde ele trabalha no conceito de células divididas por linhas e colunas, que podem ser, você pode colocar texto, você pode colocar números, inserir fórmulas, gráficos, enfim. Ele é um software bastante abrangente, bastante complexo, com uma quantidade de recursos enormes. Então é um software que tem bastante recurso para ser estudado e ser compreendido para atuar nos seus trabalhos. Essa tela inicial, logo que você abre o Excel, você cai nessa tela onde você pode. Aqui você vai visualizar os seus documentos recentes. Como essa é a primeira vez que eu estou usando essa versão do Excel, ele me aparece em branco. Conforme você vai utilizando, ele vai mostrando aqui os últimos documentos que você utilizou. Aqui você vai utilizar para abrir documentos em outras áreas ou que não constam nessa lista. Você pode procurar documentos online, modelos online, e aqui ele te traz alguns modelos de documento. Então, o documento em branco, que é o documento que não vem nada preenchido, que você vai utilizar para fazer do zero. Aqui ele te traz alguns modelos de tipo de documento que você pode querer utilizar. Eles são interessantes para você entender alguns conceitos, para você ver alguns recursos. É interessante também você visualizar e muitas vezes até mesmo utilizá-lo como ele se propõe. Então aqui um documento de exemplo de amortização de empréstimo, um documento de exemplo de cartão de ponto, de controlador de pressão sanguínea, relatório de vendas, etc. Então ele traz alguns modelos de documentos que você pode utilizar. Nesse curso nós vamos utilizar um documento em branco. Eu vou clicar nele e ele vai me abrir a interface inicial do Excel. Então essa é a tela de trabalho do Microsoft Excel. Essa tela está dividida em algumas áreas. Então nós temos aqui a barra superior, que ela é uma barra dos programas do Windows, onde a gente tem alguns menus que são referentes ao Excel, mas são menus comuns. Você vai encontrar esse tipo de menu em quase todos os programas para o Windows 8.1. Então aqui a gente tem uma barra de comandos. Você tem aqui do lado direito algumas ferramentas com relação à janela do programa. Então fechar a janela, para você minimizar, restaurar e etc. Se você tiver alguma dúvida com relação a esses comandos, a esses botões, sugiro você a assistir algumas aulas de Windows 8.1 no nosso canal. E aí aqui nós temos o menu do Microsoft Excel, então menu arquivo, menu página inicial, que nessa versão ele traz menu com conceito de aba. Então quando você clica num determinado menu, ele transforma toda a parte inferior como se fosse uma aba, mostrando o conteúdo referente àquele menu. Então eu tenho aqui o menu arquivo, página inicial, que são os comandos mais comuns do Excel, mais utilizados. Então aqui que a gente vai encontrar basicamente os comandos iniciais do Excel. A ferramenta de menu de inserir, o menu de inserir, a área de menu de inserir, onde você vai inserir elementos na sua planilha. De configuração de layout, onde você vai trabalhar margem, coluna, largura de linha, enfim, toda a parte de layout de página. O menu referente a fórmulas, o Excel tem um banco de fórmulas poderosíssimo, onde você tem fórmulas financeiras, formas lógicas de texto, de data, enfim, matemática e trigonometria. O Excel é bastante potente com relação à parte de fórmulas. Você tem a parte de dados, onde eu posso utilizar dados de outras origens e trabalhar com esses dados aqui dentro. Aqui estão algumas ferramentas de dados. A parte de revisão, principalmente para se trabalhar em grupo. Então eu posso ter várias pessoas trabalhando com o mesmo documento e aqui estão ferramentas para se realizar esse tipo de operação. E a parte de exibição, o que eu quero mostrar, de que forma, se eu quero zoom, aqui é toda a parte de exibição do Excel. Mais aqui embaixo nós temos a parte de conteúdo da célula. Então aqui ele me mostra a célula atual selecionada.
Aqui uma caixa de função, onde eu tenho cancelar, aceitar e um botão para eu inserir função. Aqui vai me mostrar o conteúdo da célula atual, está tudo em branco que está em branco. E aqui a planilha em si. Então, nós temos o conceito sempre de linhas e colunas. Então, nós temos aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, ele numera as linhas, e as colunas A, B, C em formato de letras. Então, esse formato é importante você se acostumar. Por quê? Porque cada um desses quadradinhos é considerado uma célula. Cada local desses é onde você vai inserir conteúdo. E essas células têm um endereço, que o endereço dessa célula é formado pela coluna mais a linha. Ou seja, essa é a célula A1, conforme ele mostra aqui. Se eu venho para o lado, eu fico na célula B1. Se eu venho uma para baixo, essa é a B2. Se eu vou uma para baixo, uma para o lado, eu estou na C3 e assim por diante. Esse conceito é importantíssimo, porque através desse conceito de endereçamento de célula, feito por linha e coluna e linha, na verdade a sequência, é a forma como você vai se referenciar ao conteúdo de uma outra célula. Então, se eu tenho numa célula o número 1, na outra célula o número 1, e eu quero saber a soma de uma célula com a outra, eu vou falar, olha, me soma o conteúdo da A3 com a B3 e o resultado vai vir, por exemplo, na célula C3. Então, esse é o conceito do Excel, que é importante entendê-lo para que você consiga criar seus documentos. Todo o conteúdo é inserido em células, seja ele texto, seja ele números, fórmulas, datas, enfim. Tudo aqui no Excel é inserido em células e essas células têm endereços. Aqui embaixo nós temos uma aba que me diz que nós estamos na planilha 1, por padrão. Isso aqui tudo é uma planilha. Nós podemos ter dentro de um documento diversas planilhas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma planilha de vendas total, uma planilha de vendas São Paulo, uma planilha de vendas Rio de Janeiro, num documento chamado planilha de vendas. Então, eu tenho várias planilhas, uma planilha, por exemplo, de contas a pagar, uma planilha de contas a receber, num documento chamado financeiro. Eu tenho várias planilhas num documento, e é aqui que elas vão ser identificadas através de abas. A gente tem as barras de rolagem, para você navegar nas linhas e colunas. Conforme eu vou pressionando a barra de rolagem, aqui nós estamos navegando nas colunas e aqui nas linhas, então 30, 31 e assim vai. Então, eu tenho as barras de navegação aqui de rolagem para navegação em linhas e colunas, e logo aqui embaixo nós temos o que chamam-se de barra de status. Então, aqui ele vai me dar algumas informações sobre o que está acontecendo no momento. Aqui eu tenho formas de visualização. Então, neste momento eu estou visualizando normal, no modo normal. Eu tenho o modo layout de página, modo de visualização de quebra. E aqui eu tenho a opção de zoom. Então, se eu quiser chegar, aproximar, aumentar o tamanho das minhas células para eu visualizar melhor, eu clico no zoom. Ou se eu quiser diminuir, e eu clico também no sinal de menos, e aí eu tenho o maior conteúdo da planilha, porém bem pequenininhos os dados. Então, é aqui a ferramenta de zoom do Excel. Esse é o ambiente de trabalho do Microsoft Excel 2013.